Fica gravando aqui também. Então vamos lá, dando continuidade a esse estudo. Falamos no estudo passado sobre maldição hereditária. Essa é a parte número 2. Então quem não acompanhou, quem não viu, eu creio que todos aqui estão, claro, participou, mas como a gente está gravando e outras pessoas estão acompanhando, então é por isso que eu estou falando dessa forma. Se você adentrou neste momento aqui, em que estamos nesta segunda parte falando, talvez você não compreenda em totalidade. Então é interessante, se não viu a primeira parte, que volte, faça uma revisão lá, veja. Aqueles também que aqui estão com alguma dúvida possam também rever lá, tá no Instagram, tá no YouTube, para a gente poder então ver e tirar as nossas dúvidas, porque muitas das vezes aqui no momento, a gente corre um pouco e às vezes quer fazer uma pergunta e não consegue, aquela coisa toda. Então aí você tira algumas dúvidas lá e de repente pode trazer. Em outro momento você pode trazer, eu vi lá no estudo, eu não percebi, não entendi no momento, mas achei interessante e vi algo que eu não tinha percebido, eu queria saber isso aqui. Isso é interessante também, tá bom? Então essa parte número 2, nós vamos dar continuidade. Eu vou pincelar, como eu sempre faço, algumas coisas para a gente fazer o elo de ligação, porque senão vai ficar alguma coisa solta aqui nesse momento e vai ficar de difícil compreensão. Por exemplo, nós falamos que estamos aqui trazendo a interpretação bíblica, estamos falando então o que a Bíblia diz e não simplesmente uma doutrina criada meramente humana, E essa doutrina, como nós falamos no estudo passado, é uma doutrina que trouxe um certo prejuízo, para o povo de Deus. Então isso é um prejuízo muito sério, porque isso desfaz a obra, Falamos que isso desfaz a obra da redenção, desfaz a obra redentora de Cristo na cruz. Isso nos mostra que, se acreditarmos realmente nessa maldição hereditária como ela é ensinada hoje, esse prejuízo é grande, porque vai sempre precisar de algo mais para ser salvo. Ou seja, eu olho para a cruz e o sacrifício de Cristo foi insuficiente, por exemplo. Ele não foi de completude, de totalidade, ele não foi um sacrifício perfeito. E nós vemos que a Bíblia não nos diz isso, muito pelo contrário. Ela nos diz que o sacrifício de Cristo foi único, perfeito, Foi perfeito, não há necessidade de um outro sacrifício. Então, se nós olharmos que precisamos de algo a mais para ser curado, para tirar das nossas vidas essa maldição hereditária, como as pessoas pregam em determinadas denominações ou entre o povo de Deus, então nós vamos ver que vai trazer prejuízo, ok? E a questão do arrependimento também, Se você olhar, a pessoa, ela entendendo que ela está com uma maldição hereditária, vamos dizer assim, a qual ela advém dos parentes, então ela acha que ela não tem culpa. Então ela acha o seguinte, que a culpa não é dela. Aí alguém chega para você e fala, não, você está amaldiçoado porque o seu avô, tataravô, lá no passado cometeu tal coisa. Aí você, opa, então eu não tenho culpa. A culpa é do meu tataravô, a culpa é do meu parente. Então você vai colocar tudo que você faz de errado, Você vai colocar a culpa nos seus antepassados. Vai se exibir dessa culpa. Então você vai deixar de professar um arrependimento completo e verdadeiro. Você vai camuflar isso. Então é isso que Satanás faz. É isso que ele fez com Adão e Eva, com Jesus. E está fazendo nos dias de hoje. Ele faz um sofisma entre a verdade e a mentira. E então ele cria algo que as pessoas ficam confusas e não compreendem em totalidade, mas acaba que mais de 50% do povo de Deus acreditam realmente em maldição hereditária. Não da forma que nós estamos ensinando, mas da forma que entrou no país, há umas décadas atrás. Então isso é muito perigoso. E outra coisa também, se você olhar, isso nos traz uma magia, algo místico para dentro da igreja, e dá prejuízo também, porque aí nós vemos que o meio pentecostal, ele de tanto ele se aperfeiçoar nessas coisas místicas, o que aconteceu? Houve então a criação do neopentecostal, então uma coisa nova, o novo pentecostal, ou seja, aí é onde a gente chama, e brinca que é o pessoal do reteté, É os que fazem muita
firula, vamos dizer assim, sem querer ofender algumas pessoas que estão lá dentro, porque eu creio que mesmo nesse meio tem pessoas que buscam a santidade, tem pessoas que estão lá dentro por algum motivo, mas que Deus está olhando pelo coração dela e elas podem ser salvas, com certeza. Né? Como eu falei, quando nós formos falar das virgens, nós vamos entender que todas as igrejas tem gente salva e tem gente condenada, dentro da própria igreja. Não estou nem falando do mundo. Então, todas as igrejas tem gente salva e gente que não é salva. Então, vamos lá. Parte de número 2. Né? Vamos ler, então. Nós lemos na aula passada, né, Lucas 4, ali a tentação de Jesus. Hoje eu trouxe 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2. Vamos lá. Deixa eu colocar para essa versão aqui. E também houve entre o povo falsos profetas. Houve, né? Pedro, nós estamos vendo Pedro falando aqui. Então houve, né, no passado, né? Como entre vós haverá também. Então houve entre o povo falso profeta, né? Como entre vós haverá também falsos doutores. Aí nós podemos trazer isso para os nossos dias. Que introduzirão encobertamente. Por que encobertamente? Sorrateiramente, de fininho, com sutileza. Aí é onde há a mistura da verdade com a mentira. Aí é onde, se você não estudar, não verificar, não pedir orientação do Espírito, você vai ver que você não vai compreender, você vai ficar na dúvida. E se você não tirar essa dúvida, vai ficar encoberto para você a realidade, o que é verdade. Então você tem que tomar cuidado. Você tem dúvida, procura na Bíblia. Não entendeu? Vai atrás de quem sabe, conhece para te ajudar, porque aí você não cai nesses falsos profetas, falsos doutores que vão trazer encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou. Então veja, quando você acredita na maldição hereditária, que você acha que tem que fazer algo mais para ser liberto dessa maldição, você então está fazendo o quê? Você está negando o sacrifício de Cristo. Então é como se você estivesse negando o Senhor Jesus, que os resgatou, que nos livrou dessa maldição. Então, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Com certeza, a mistura é tão grande que você vai ver determinadas denominações, ou o povo de Deus, aí onde você topar com algumas pessoas, trazendo uma heresia ou algo que não está na Bíblia, mas com uma convicção tremenda. Se você não conhecer, você cai. Ele vai pregar para você, você vai, caramba, que legal, certinho. Ele me mostrou na Bíblia, mas igual eu te falei, se eu chegar aqui e quiser trazer 5 doutrinas aqui, eu te mostro na Bíblia. Eu te mostro, mas é igual eu estou ensinando vocês a não ficar em pontos isolados na palavra de Deus. Nós estamos estudando ela toda, justamente para não ficarmos presos nessas doutrinas que são separadas. Por isso que quando eu pego um versículo, eu falo assim, não, é bom ler em cima, não, é bom ler embaixo, você vai ver eu sempre fazendo isso. Porque quando eu tiro aquele versículo que eu coloco para você, eu falo o que eu quiser dele aqui, eu posso te enganar. Eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para a gente falar e conversar da palavra de Deus. Então, eu não tenho objetivo nenhum para levar você para um outro caminho que não seja Cristo. Então, nós temos que estudar a verdade. Então, veja, e por avareza, né, farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Ou seja, não vai tardar a perdição, a destruição dessas pessoas que assim agem. Então veja, que negócio que eles fazem nos dias de hoje com essa doutrina da maldição hereditária. Como nós falamos aqui no estudo passado, dinheiros e mais dinheiros, volumes e volumes de dinheiro nas campanhas, nos objetos, nos penduricalhos, nas toalhinhas, nas vassouras, no sal grosso, na lã da ovelha de Israel, né? A água do Rio Jordão. Então, N coisas que você tem, que você consegue ver na televisão ou em algum certo lugar que você adentrar, que você fala, mas como? Casca da cruz, né? A gente até brinca. Estão vendendo casca da cruz até hoje. Tantos anos aí, 2000 anos e ainda estão vendendo casca da cruz. Como assim? Ah, porque a cruz, um pedaço da cruz foi achado em tal lugar. E aí estão vendendo a casca. Você paga 100, 150. O sopro do pastor e da pastora ensacado.
aí te vende. Então, veja, gente, isso é pessoas inteligentes se usar a mente, como pode? Você acha que Deus vai agir com uma nojeira dessa? O que você acha? Só porque eles olham para a Bíblia e vê Jesus, pecou cuspe, passou né, que eu falei aquele dia, fez um barro, passou nos olhos do cego. Aí ele abriu meios para me pegar e fazer o que ele fez ali, cuspir também, passar no olho do cego e fazer ele enxergar. Aquilo não é uma regra, não. Eu falei para vocês aqui, lá dá um estudo só naquele versículo. Eu consigo ir lá em Gênesis, para todo lado, na criação, por que é barro, por que ele fez o barro. Prossegue um capítulo que você vai ver que história linda e maravilhosa que ele está trazendo para a gente ali. Não é simplesmente aleatório, resolvi pegar, cuspir, fazer um barro e passar. Não. Lembra que Deus criou o mundo com poder e sabedoria? Tudo que ele faz não é só com poder, é com sabedoria, porque através da sabedoria ele vai nos instruir o caminhar até o longo do plano de redenção, até o final do propósito. Todos, de todas as eras, de todos os tempos. Então veja que cabeça, que mente, só Deus mesmo. Então vamos lá. Então veja que isso é perigoso para a igreja, ok? Vamos lá. Eu vou tentar passar um pouco rápido aqui, para a gente ver se abre um tempo para a gente fazer algumas perguntas aqui, ok? Lembrando que vimos anteriormente, então nós olhamos Ezequiel 18 e vimos aquela questão onde está lá no capítulo todinho, né? Onde tem um ímpio que teve um filho ladrão, e o ladrão teve um filho, né? E esse filho resolveu não acatar o que o pai fazia. Por exemplo, ele era ladrão e roubador, e sangue, né? Ele derramava sangue inocente. Então o que acontece? O filho então resolveu não seguir o caminho do pai. Então, Ezequiel 18 está aí. Aí eu só quero ler de 20 a 24, ok? Só o finalzinho dele. Ezequiel. Ezequiel 18, 20 a 24. Está todo marcado aqui, tanta gente passar aqui, né? A alma que pecar, essa morrerá. Né? Está resumindo tudo que eu resumi agora e que a gente já leu. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. Estou repetindo, ok? A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Alguém tem dúvida nisso? Não, né? Mas se o ímpio se converter, então veja, ele é ímpio, se converte de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, Deus está falando, e fizer o juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então ele era ímpio, resolveu se converter, aceitou, e aí então ele vai viver. Nós estamos falando de eternidade, não é carne. Ok? De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança, porque Deus esquece. Lembra de Miqueias 19, né? 7 de 19. Isaías 43, 25. Eu sempre tenho que estar repetindo para vocês também fazerem a ligação dos textos, ok? Aí vamos lá. Aí de todas as suas transgressões, 23. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Deus não se alegra de modo nenhum da morte do ímpio. Deus queria que todos fossem salvos. Essa é a vontade dele. Mas, infelizmente, não vai acontecer. Por quê? Tem escolha a ser feita. Ok? Infelizmente. Então, Deus não se alegra na morte do ímpio. Diz o Senhor Jeová, não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva. Então, eu desejo que ele viva. Mas, desviando-se o justo, aí entramos naquela questão que tem gente que prega que não se perde a salvação, né? Aqui nós temos um verso e perde sim a salvação. Né? Com certeza. Você tem que prosseguir no caminho, senão você perde ela. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Não adianta ser santinho até hoje. Amanhã eu peco, se prostituir. Se eu morrer, eu vou morrer pelo pecado que eu cometi. Se eu fui santinho aqui, ó, bonitinho, tá dizendo aqui. Ele não leva em conta. Vamos lá? De novo? Fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Deus vai esquecer também. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Perde salvação. Quem falou que não perde? Se ele cair, ele é vamos dizer, um homem de Deus, caiu.
Rapidamente, passou uns dias, mas voltou para a presença. Salvo de novo. É permanecer. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Por que até a morte? Porque nós temos que estar no caminho até a nossa morte física para passarmos para a morte espiritual. Morte espiritual afastada de Deus e é a vida eterna na presença de Deus. Pode falar. Só que eu não entendi. Então quer dizer, eu sou santa, eu fui boazinha ontem, hoje eu pequei, amanhã eu sou santa de novo, aí eu estou salva, é isso? Resumir em poucas palavras é isso, mas vamos lá. O que é isso diante de Deus? Quando eu falo santo, quando eu falo quem busca a palavra, por exemplo, você aceitou Cristo, né? Então você está buscando viver na presença dele. Todos nós aqui pecamos, mas você está buscando. Lembra que eu te falei que Deus conhece o coração? Então ele conhece o seu coração. Você está buscando, você está querendo mudar? Ou é aquela pessoa que não quer nada? Olha a diferença. Então você é aquela pessoa que quer. O que acontece? Quando você cair, aí Deus vai te matar logo para mandar você ir para o inferno depois? Não. O que vai acontecer? Que se você cair, com certeza, você é servo do Senhor. Você tem o Espírito Santo. Mas, depende do pecado que você cometeu, esse Espírito Santo pode sair de você? Pode, mas naquele momento que você caiu, ele, Espírito Santo, vai falar, caiu, levanta, Deus te quer. Você vai sentir, alguém vai te falar, você voltar rapidamente para o caminho. Por quê? Porque o Satanás vai tentar acima de você para que você morra em pecado e caia nesse verso. Aí ele vai intensificar em cima de você. Por quê? Para que você morra afastada de Deus e perca a salvação. Mas Deus vai te dar os escapes. Para você enxergar e ver para você voltar. Vem, que eu estou aqui. Mas se você permanecer mesmo, ontem você estava santa. Mas se você morrer em pecado no dia seguinte, realmente você morreu afastado de Deus. Ele está dizendo que não leva em conta. Ele vai esquecer do bem que você fez também. Você está vendo que é um juízo? Deus é justo, juiz. Se fosse assim, tem advogado aqui, abriria brecha. Por exemplo, você cometeu, né, você andou certinho, mas aí você pecou. E alguns dias Deus te deu a chance e você não voltou. Aí beleza, aí você morreu. Aí beleza, no dia do julgamento, aí está lá na frente do trono, é um julgamento. É um julgamento. Nós temos o tribunal de Cristo e temos o trono branco. 2 julgamentos. Os que estão em Cristo vão passar no tribunal de Cristo. Os outros vão passar no trono branco diante de Deus. Ok? Então veja, aí você está lá na frente do trono. Você está rodeado de testemunhas e gente que vai te julgar. São 24 anciões e tem os apóstolos e os patriarcas vão estar lá. Nós estamos participando de todo o julgamento. Aí você está participando lá. Aí de repente, aí você está no trono branco, porque você morreu em pecado. Você não está no tribunal de Cristo. Ó, já mudou de tribunal, porque você morreu em pecado. Então lá você vai ter o direito de o quê? Aí você acha que Deus vai te liberar por uma coisa grave que você cometeu e tem gente atrás aguardando o julgamento? Peraí, eu recorro, fulana de tal, foi certinha, mas ela morreu nesse pecado aqui, o Senhor falou lá que tem pecados aqui assim, assado na tua palavra. Ah, eu também quero ser salvo. Aí vai abrir brecha. Deus não tem brecha no julgamento dele. Se ele está dizendo para você que se você está justo, se você, né, está limpo diante dele, mas se você pecar, você pode cair. Tudo que você fez pode cair no esquecimento? Vai cair. Se ele está falando que sim, vai. É a mesma coisa quando você se converte. É o contrário. Você faz tudo, mata, rouba, se prostitui. E quando você cai de frente dele, quando você aceita Cristo de coração, realmente se converteu, o que acontece? Ele também não se lembra. Você já pensou se ele se lembrasse dos seus pecados? Então é a mesma coisa, tanto para um lado quanto para o outro, justiça. Então ele não te lembra quando você é liberta, mas também não lembra quando você estava na boa e caiu. É isso que está dizendo. Tem vários textos que comprovam isso, ok? Mas como não é o foco muito do estudo, mas aí, se deu para você compreender, eu preciso... Deu. Entendeu? Então vamos lá. E ela perguntou assim, se assim, tá crente, né? Vivendo em santidade, caiu, errou e volta novamente a ser santo. Sim, volta. No caso, pedindo perdão. Aí tá um exemplo de Davi, né? Davi, ele errava e caía em si, sentia que precisava pedir o perdão, né? O Espírito Santo, né? Incomodava naquela época, igual você fala, né? Que eram as porções.
o profeta também falava para ele, né? Ele se humilhava diante de Deus com o coração contrito, pedia o perdão, voltava à presença do Senhor e o Senhor aceitava ele. E nós hoje também somos assim. Aquele que aceita Cristo, vive na presença realmente de Cristo, né? O pecado na vida do crente é um acidente. Ele tende a voltar. Agora, quando ele não quer mais a Cristo, ele também pode. Eu não quero mais esse Deus. Exatamente. Então, é para você ver. Então, é um tanto um lado como o outro. Mas ele está aí, você viu o que ele falou, né? Deus não se alegra na morte do ímpio. Então, você é boazinha, santa, acabou de pecar, ele vai querer que você morra? Não, ele vai fazer de tudo para você voltar. De tudo para você voltar. Entendeu? Mas o oposto é o inimigo. Vai fazer de tudo para você morrer. Porque se você morrer em pecado, é dele. Então, veja que vai haver uma grande batalha que você vai ter que enfrentar. Por isso que quando as pessoas afastam da igreja, aí uns vão para bebedeira, outros vão para prostituição, outros vão, não sei, né? Por quê? Porque o inimigo intensifica a luta em cima dele. Realmente ele nunca mais voltar. E aí é onde mora o perigo, né? Por isso que diz, sede sóbrios e vigilantes, que o inimigo, né, o nosso adversário está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Então é vigiar. O que é vigiar? Estar atento. Ó, atento, ok? Deu para entender aí, né? Então, Deuteronômio 24, 16... para a gente começar a fazer a ligação aqui. Deuteronômio 24, 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Aqui em Deuteronômio está fazendo uma revisão das leis aqui, ó. Se você olhar, tá vendo? Várias leis. Ele está fazendo uma revisão para os filhos, para as pessoas novas. Então, aqui Moisés está fazendo essa revisão. Então, vamos lá. Só para você entender. Então, o pai não vai morrer pelos filhos, nem o filho pelo pai. Cada um vai levar, cada um vai dar conta de si. Você? Não vou falar os versos aqui agora, porque nós vamos ler já já. 2 de Reis 14, 6. Vamos construir aqui para ficar melhor uma base. 2 de Reis 14, 6. 2 de Reis 14, 6. De novo. Só que agora aqui tem uma diferença. Se você olhar... houve um problema aqui no reinado, né, de Amazias aqui com Joás. Então os servos matou o rei e o filho assumiu o trono. Só que depois, em um determinado momento, quando ele assumiu o trono aqui, o que ele faz? Ele manda matar os servos que matou o pai dele. Aí veja só o que vai falar. Aí ele vai lembrar da lei, né? O rei vai lembrar da lei. Vamos lá. Eu quero ler aqui 6. Vamos ler antes aqui. Sucedeu, pois, que, sendo já o reino confirmado na sua mão, matou os seus servos, que tinham matado o rei, seu pai. Então, o filho está reinando, houve uma conspiração, mas ele resolveu simplesmente matar os servos que matou o pai dele. Aí, vamos lá. Aí ele lembra da lei, né? O que ele vai falar? Veja só. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais. Mas cada um, começa a ligar, cada um será morto pelo seu pecado. Então veja, Deus deu a lei lá atrás, alguns reis obedeciam e outros não. E esse resolveu obedecer, mesmo conspirando contra o pobre pai, matando contra o pobre pai, ele quis ser santo agora e falou: não, vou matar os filhos dos matadores de meu pai. Vamos lá. Eu quero que você frise, não é na historinha do rei não, nessa questão de que ele não matou os filhos dos servos porque ele lembrou da lei. Ok? Vamos lá. Deuteronômio 30, a gente falou muito sobre ele, mas eu preciso para a gente linkar aqui, ok? Deuteronômio 30, 19, não vou ler lá em cima que a gente já leu. Lembra, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, né? Lembra, a bênção e a maldição. Escolhe. Então, a nossa árvore do bem e do mal, e a árvore da vida hoje é isso aqui, a bênção ou a maldição. Você escolhe bênção ou maldição. Quando você escolhe bênção, você está escolhendo Cristo, você está escolhendo Deus. Quando você escolhe maldição, você está escolhendo pecado, você está escolhendo o diabo. Resumindo, é isso. Pois a vida, né? Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, a tua descendência. Ó, veja,
viva você e seus filhos. Por quê? O que você vai viver hoje interfere nos teus filhos? Sim, mas que tipo de situação é essa? É maldição? Vamos caminhar. Amando ao Senhor teu Deus e dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Ele é a tua vida eterna, a longura dos teus dias na terra, eternidade que ele está falando, né? Para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes haveria de dar. Por isso que o reino é na terra. Ele jurou a Abraão, quando nós vamos falar do reino, foi passando de Abraão, Isaque e Jacó, aí depois a divisão do reino, vocês vão entender melhor isso aqui. Mas aqui o que ele está dizendo? Que essa promessa que começou em Abraão, terminou em Cristo, e nós em Cristo sendo adotados. Então nós temos direito à herança dessa terra neles. Então essa promessa é para nós. Quando as pessoas não pegam a profecia do começo ao final, elas pensam que é para o povo judeu. Por acaso o povo judeu reinou a terra e governou o mundo todo? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Nunca aconteceu. Nunca. 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 Vai acontecer. Vai. Não, eu digo reinar sobre a terra. Não aconteceu. E a promessa está sendo para eles reinar sobre a terra o tempo todo. Mas vai acontecer? Nunca vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Só no reino. Porque o Israel que vai reinar sobre a terra é o Israel espiritual. Nós adentramos, adotados em Cristo, no Israel espiritual, que é a igreja. A nação, o reino é Israel. Só que hoje, como houve essa separação, igreja e Israel, né, fica parecendo que Deus substitui Israel pela igreja. Na verdade, não é substituição, é progressão da revelação. Aí o povo não entendeu a progressão da revelação. O reino é Israel espiritual. Você pode chamar de igreja? Beleza, é igreja, tranquilo. Mas vai ter um nome, é o Israel espiritual. Por isso que a promessa é o tempo todo, falando que Israel vai reinar sobre todas as nações da terra, os 4 cantos da terra. Isso nunca aconteceu, só vai acontecer no milênio, ok? Até porque o Israel daquele tamanhozinho lá, mesmo Deus segurando eles, para reinar hoje sobre a terra sem ser espiritual, ele não consegue. Por isso que é espiritual através de Cristo. Cristo vai ser o rei a partir de Jerusalém. Ok? Então vamos lá. Vamos correr mais um pouquinho aqui ainda. Então, resumindo, a maldição é uma continuidade do pecado de Adão. Ó, começa a entender. Se eu peco, eu não fui liberto. Ah, mas eu tenho Cristo. Mas espera aí, eu estou desfazendo a obra redentora de Cristo. Quando eu calcanho o sangue de Cristo, Hebreus 10, 26 diz que eu calcanho, eu desfaço a obra de Cristo. Hebreus 10, 26 diz que calcanhar é o quê? É desfazer, desdenhar, pisar o sangue de Cristo. Então veja, quando eu piso o sangue de Cristo, quando eu faço isso, eu peco, é isso que está acontecendo comigo. Eu peco e tenho que voltar. Se eu não voltar, e também não posso ficar brincando, né? De cair e levantar. Senão eu continuo pisando também. Né? Então veja, eu dou continuidade ao pecado de Adão. Por quê? O pecado, lembra de Romanos 5,12? Que o pecado entrou por um homem no mundo, lembra? E aí no pecado passou a morte, a consequência foi a morte, passou para todos os homens. E aí por isso que todos nós pecamos. Então essa maldição ou pecado passou para nós e gera morte física e morte espiritual. Então vamos lá. Aí ele vem e fala, então é uma violação do mandamento de Deus. Então ela é uma continuidade do pecado de Adão e uma violação do mandamento. Porque a partir de Adão, Deus colocou os mandamentos para que nós pudéssemos olhar para ele, obedecermos e se livrar dessa maldição do pecado sobre as nossas vidas. Do pecado original de Adão e no decorrer do nosso curso de vida, os pecados que nós vamos enfrentar, que vai bater a nossa porta, igual fez com Caim, nós que vamos ter que resistir e enfrentar. Claro, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Santo Espírito, ok? Aí vem e fala, aí tem gente, quando eu falo aqui, uma violação da lei, de novo, eu tenho que entrar nesse detalhe, vira e mexe, vocês vão ter que me ouvir e pincelar isso. Não existe lei, nós não vivemos debaixo da lei, Altair, nós vivemos debaixo da graça. Vamos lá em Mateus 5,17, eu sei ele, mas não vou citar, não, vamos ler. Vamos ler. Mateus 5,17, porque às vezes a pessoa fala, pode ser que, né? Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não, vim abrogar, mas cumprir.
Então ele veio cumprir a lei. Jesus cumpriu toda a lei. Ah, Altair, mas ele cumpriu a lei e morreu ali. Quando ele morreu na cruz, ressuscitou, acabou a lei. Ficou na mesma. Ficou mesmo. Ficou na mesminha. Vamos lá. Você pode ir aqui em Romanos 3:31. Volta aqui 30. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão, aí está falando circuncisão os judeus e a incircuncisão somos nós gentios entrando na aliança. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Opa, quem está doido? Jesus que falou em Mateus 5,17 ou Paulo falando aos Romanos? Jesus veio cumprir a lei e ela não acabou. Beleza? Vamos lá, vamos caminhar um pouquinho. Vamos caminhar um pouquinho. Ó, 10 aqui, vamos lá, Romanos 10. Aí vem as pessoas, chegam para mim e jogam na minha cara. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei, acabou a lei. É? E se você for em outra versão? O fim da lei é Cristo. Oh, ainda continua o fim da lei. E agora, Otay? De novo, ó. Ih, o fim da lei. E agora? O hebraico aqui, a palavra é telos. Aqui, o objetivo... estou sem internet. Não dá. O objetivo da lei é cumprir. Então, é como se você estivesse lendo aqui assim, ó. Presta atenção. Porque o fim da lei, o objetivo da lei, o propósito da lei, o resultado da lei, a completude da lei, a palavra hebraica telos dá margem para isso tudo. Então veja, o objetivo da lei é Cristo. Por quê? Porque a lei, toda a lei cerimonial apontou para Cristo. Aí quando a gente for estudar as festas, vocês vão matar essa charada. Aí eu tenho que começar a caminhar, por quê? Porque nós estamos falando do pecado e maldição. E nós temos que entender que a lei existe, que nós temos que obedecer. Mas a lei moral e não a lei cerimonial que apontou para Cristo. A moral apontou? Claro, porque ele é justiça. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: o princípio, o fim da lei é Cristo. Ou seja, ó, se você for aqui, Colossenses 2,17. Aí ele fala justamente isso, ó, ninguém... Vamos voltar aqui atrás, melhor. Havendo riscado a cédula, 14, havendo riscado a cédula que era contrária, que era contra nós nas suas ordenanças. Lembra que eu já li esse verso aqui? Então ele riscou, ele rasgou na cruz, ele pagou o preço, ele pagou o carnê na cruz por você. Ele riscou e acabou as ordenanças cerimoniais que apontavam para ele. Em várias situações. O candelabro é ele, né? A mesa da proposição, os pães, ele está envolvido, tudo ele está no tabernáculo. Nós vamos estudar isso lá na frente. Cada peça, cada utensílio do tabernáculo representa Cristo. Então veja, aí ele está riscando isso, porque hoje não é necessário fazermos nenhum cerimonial desse, porque já mostrou para nós que aquilo lá é Cristo. Nós não precisamos daquilo. Precisamos para estudar. Que está apontando, são sombras. Mas veja, então essas ordenanças que foi cravada na cruz foi a lei cerimonial. Então vamos lá, vamos dar mais uma andadinha aqui. Então vamos lá, mais um pouquinho. Romanos 10:4 nós lemos. Mateus 22:35. Mateus 22:35. Mateus 22:35. E um deles, né, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então veja que o doutor da lei, né, aqui era um fariseu, os saduceus e fariseus estão envolvidos, se você for no verso anterior. Então você vai ver que fez uma pergunta meio capciosa para ele. Eles sabiam qual era o mandamento, mas ele queria que Jesus respondesse, para ver se ele ia dar uma resposta. E como que ele iria responder? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Tá, então acabou com os outros. Vamos lá. O segundo, semelhantemente a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aí as pessoas falam que ele acabou com tudo.
que ele resumiu em 2 mandamentos. Hoje só existe 2 mandamentos. Não. Ele, para mostrar para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, que a lei, como agora mudou o sacerdócio, que é Cristo, a lei está escrita em tábuas do coração e não em tábuas de pedra. Jeremias 31 diz que agora, na nova aliança, é escrita no interior. Então veja, ele agora escreve no nosso coração. Então ele resume o quê? O que ele fez? Lembra aquele dia que eu falei? Se você pegar o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é os 5 primeiros mandamentos. Vertical, lembra que eu falei? Que é o nosso relacionamento com Deus, ele está dentro desse primeiro mandamento. Se eu amo a Deus, eu não dobro diante de imagem de escultura. E aí vai. E aí, se eu pegar o segundo mandamento, amar o próximo como a mim mesmo, é o quê? É um direcionamento horizontal, é comigo para com o próximo. Eu não vou roubar, não vou cobiçar, não vou desejar a mulher do próximo, não vou adulterar. Por quê? Porque está dentro desse mandamento. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, você acha que eu vou maltratar ele? Claro que não. Se eu bater nele, eu estou batendo em mim mesmo. Porque o evangelho é isso. Por isso que fala, quando se o inimigo chegar e te der um tapa, você dá outra face para ele te dar outro tapa. Pá. Quem está em desvantagem é ele, não é você que está apanhando, não. Pela palavra, feliz aquele que é perseguido pelo meu nome, Jesus fala. Então veja, o mandamento não acabou. Alguém tem dúvida disso aqui? Porque isso aqui traz um grande prejuízo para o povo de Deus também. Quando você ouvir, a lei acabou, nós estamos debaixo da graça. Cuidado. Existe um extremo para um lado e um extremo para o outro. Nós estamos no meio. Nós queremos paz. Ok? Nós estamos na palavra. Pode falar. O pessoal hoje, assim, a gente vai para a igreja, né? Quando assim, a gente se convertia, a gente falava muito de renúncia. Você vai renunciar a muita coisa. Uhum. Na questão aí que a gente fala que anulou a lei, né? Porque a gente pensa que a graça, assim, eu falo assim, porque as pessoas pensam que a graça você pode, tipo, fazer o que você quer. Uhum. É porque hoje, o que é que as pessoas falam? Não tem nada a ver, né? Uhum. Se eu falo determinadas coisas, as pessoas falam assim, mas isso não tem nada a ver. Uhum. Então, isso é por causa desse negócio, porque no tempo da lei, quando a gente errava, Deus metiu o bambu em nós, né? É porque ela era o instrutor, né? Ela veio para mostrar o pecado. Ele não, tipo assim, você estava lendo aí as histórias de reis, você vê, o rei fazia o que era certo, Deus ali abençoava. Começava a errar, Deus começava a tirar. E hoje não, nós erramos. Assim, parece que a gente hoje, as pessoas parecem que não tem tanta consequência, ou se tem, não está percebendo, né? E assim, e se depois da graça, a graça que é de Jesus, parece que nos conduz assim, parece que é uma vida assim, não, eu vou levar, deixa a vida me levar, tipo aquela música daquele cantor. Sei. É isso? É porque assim, ó, acho que tem até um texto aqui que nós vamos ler já. O que acontece? A lei ela veio para mostrar o pecado. Lembra quando eu falei, se não tiver placa, eu não sei que velocidade eu tenho que andar na via? Uhum. Lembra? Então, se eu estou numa via, eu tenho que tentar raciocinar se é uma via rural, urbana, escolar ou não. Aí eu tenho mais ou menos uma ideia de qual é a velocidade, mas se não tiver a placa, inclusive se o agente de trânsito me multar, qual é o risco de eu ganhar ou não, mas eu tenho uma certa chance, né? Dependendo da gravidade da velocidade também, claro. Mas veja, se a placa me mostrou que é errado, é errado. A lei veio apontar a maldição. Por isso que tem gente que fala que a lei é maldita. E não entendeu, a lei não é maldita. A lei é maldita no contexto é porque a lei mostrou a maldição. Qual é a maldição que a lei mostrou? O pecado. Ela apontou e disse para você assim, se você for para ali, você vai morrer. É Deus advertindo. Se você matar, você vai morrer. Se você roubar, você vai morrer. Se você adulterar, você vai morrer. Então é como se ele estivesse botando placa para você, te avisando. Mas está escrito aqui. Só que as pessoas não gostam do Antigo Testamento. Não gostam. Então elas não conseguiram fazer a ligação da lei para a graça. Paulo, ele veio e escreveu 13 cartas na Bíblia. 13 cartas. Que mais escreveu na Bíblia. Qual o objetivo do chamado de Paulo? Por isso que ele é chamado de apóstolo dos gentios. Paulo veio fazer a ligação entre lei e graça. Paulo, criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei, conhecia a Torá de cor. Toda ela.
Então veja, o que ele fazia? Deus, vou chamar esse cara. Ele era zeloso com a lei, por isso que ele matava. Só que ele estava cego. Aí Deus falou, rapaz, esse cara é zeloso. E conhece toda a lei, é desse que eu preciso. Fez aquela experiência no caminho de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, todo mundo sabe, a escama caiu dos olhos, aquela coisa toda, Ananias e tal. Paulo passou a ser apóstolo dos gentios. Deus chamou ele para ligar, para mostrar para os judeus que era povo dele. Paulo tinha dupla cidadania, ele era romano e judeu. Então veja, usou Paulo justamente para isso, para fazer a ligação. Se Paulo aparecesse aqui hoje, eu brinco, ele infartava. Se Paulo aparecesse aqui hoje, ele morria de infarto. Porque ninguém entendeu nada do que ele falou, até hoje. Porque hoje tem briga entre lei e graça, entre judeu e igreja. Por quê? Porque não entenderam o que Paulo está falando. Se tivesse pegado as cartas e entendido, estava todo mundo na boa. O único povo vai ser salvo. Não é só judeu, não é só igreja. Não. A lei apontou para a graça quem é Cristo e através dele nós somos salvos. Pela lei ninguém conseguia ser salvo. Por quê? Deus viu que não. Mas lembra que aqueles que viveram, tem um verso que fala que aqueles que viveram retamente, não consigo recordar ele agora. Mas ele diz justamente assim, Paulo, que aqueles que viveram debaixo da lei, a lei pode justificar alguém? Não, mas aqueles que viveram e cumpriram a lei, por acaso, devem morrer? Não, porque ele cumpriu a lei até onde ele deu, mas no coração dele, eu quero cumprir a lei. Então, várias pessoas no passado queriam cumprir a lei. E ficaram, por exemplo, Jeremias, o profeta, Isaías, cumpriram a lei. Por isso que foram chamados. Então, quer dizer, era difícil? Era, mas ela veio por um objetivo. Aí nós vamos, quer ver? Já vamos chegar num verso aqui que vai abrir mais esse leque aí. Mas a graça dos ordenadores, ela existe por uma má pregação da palavra. Por não aprofundar o entendimento. Então enraizou-se na igreja que a graça que eu não preciso fazer nada, não preciso pagar preço, eu sou salvo sem obra nenhuma, vamos dizer assim, sem precisar de fazer nada, sem buscar a santidade, por exemplo, vamos dizer assim. Então há uma linha no nosso meio, no povo cristão, que você não precisa fazer nada, que você aceitou, você está salvo. Não interessa. É a escolha, é uma vez salvos para sempre. Então é essa linha. E a outra diz que tem que fazer tudo. Que eu tenho que fazer obra, que eu tenho que fazer isso. É extremo. E, na verdade é o meio termo. Eu preciso de fazer obra. Que obra que eu faço hoje? Obras de misericórdia. Que são isso? Ajudar o próximo, a viúva, o necessitado. Eu sou obrigado a fazer, porque eu sou salvo, eu preciso ajudar o próximo. Amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu não quero passar fome, eu estou olhando para ele passar fome ali, é como se ele estivesse passando fome e eu também, porque ele é meu próximo. Então, minha obra de misericórdia eu sou obrigado a fazer. Para ser salvo? Porque eu sou salvo, eu faço a obra de misericórdia. Aí, beleza, aí é outra linha de você não precisa fazer nada. E essa linha, né, dura, que fala que você vive debaixo do chicote, que as pessoas chamam de fariseu, né? Que é isso, qualquer errinho já te condena, já te expulsa, já te joga na parede, já te metralha, E na verdade não é assim, o meio termo é assim. Jesus veio, toda a lei mostrou o que era a maldição, que é o pecado. Jesus veio para nos livrar dessa maldição do pecado, que através dele eu me liberto desse pecado, dessa maldição. De graça, igual eu falei para vocês. O que foi de graça, gente? Foi porque ele pagou o preço lá na cruz por você e por mim. Ele pagou o preço lá, mas teve preço. A vida dele. Pagou, ele morreu. Lembra que ele suou sangue? Ele chorou e suou sangue ali. Estava perto, estava no Getsemane, por isso que Getsemane significa prensa de azeitona. Tem um estudo legal também por isso aí. Prensa de azeitona, onde Jesus foi prensado ali, por isso que você vai em Isaías 53. Por que Jesus foi prensado, moído? Mas ele foi prensado e moído? Não, porque moído ele é o trigo. Prensado ele é a azeitona. Aí dá um estudo de um monte de dia. Vamos lá. Então veja que é lindo, a palavra é linda. Está tudo filezinho aqui. Aí o povo aí bagunçou. Graça, né, de qualquer jeito. O preço foi pago, mas eu não preciso pagar nada. Precisa sim. Você precisa ser santo. Deus diz que sem santidade ninguém vai ver ele. Hebreus 14, Hebreus 12 fala sobre isso. Pedro fala sobre isso. Sede santos, porque eu sou santo. O que é isso? O que é a palavra santo? É santinha? É para estar no pedestal? Não, gente, santo é separado.
A pessoa tem uma ideia de que santo tem que ser canonizado. O cara da auréolazinha, igual a igreja católica, né? Não, gente, é separado. É como se ele tivesse no original dizendo assim, ó, sede separado, porque eu sou separado. Ele está dizendo, sede santo porque eu sou santo. Sede separado de quê? Das obras da carne, do mundo. É isso que ele está falando para mim. Entendeu? Então a graça, o preço foi pago. Nós temos que se manter firme diante de Deus, tá? Porque teve um preço muito alto por isso aí. Não tem nada de graça. Aí então, proclamação das leis. Deus então proclama a lei. Não vou ler porque nós lemos Deuteronômio 27, lembra? Que teve as bênçãos e as maldições, lembra? No Monte Ebal, no Monte Erezim. Então nós não vamos ler. Então Deus lançou lei. Então lei, se você fizer, você é abençoado. Se você não fizer, você é maldito. Lembra, né? Não precisa de ir lá não, né? Nem o 27, nem o 28. E tem também por advertência, quando Deus chama a atenção e fala que vai fazer. Então veja, vamos ler só Jeremias 11:3. Jeremias 11:3. Então, como vocês lembram do passado, eu não vou ler lá não, ok? Monte Ebal, Monte Erezim, bênção e maldição. Jeremias 11:3. Veja, diz-lhes, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras deste concerto. Que concerto? Desta aliança. E o que está dentro dessa aliança? Os mandamentos. O que é mandamento? As leis. Então veja, maldito o homem que não escutar. Se ele não escutar, é claro, ele não vai obedecer. Se ele não vai obedecer, ele não vai praticar, não vai agir. Maldito, porque ele vai estar em pecado. A maldição vai estar sobre ele. Entendeu? Deu para entender? Dá para ler aqui um pouquinho mais, mas eu não vou ler não. Vamos lá, vamos correr aqui. Malaquias 1,14. Esse aqui é interessante porque cabe para os nossos dias. Malaquias 1,14. Cabe aqui para a gente também, que acontece muito isso aqui. Vou ler o 13. Dizeis, eis aqui, que canseira. E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo, o enfermo, assim fareis a oferta. Ser-me-á aceito isto da vossa mão? Diz o Senhor. Maldito, pois maldito seja o enganador, que tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. O povo fazia oferta de animal aleijado, porque você tinha que pegar as premissas do rebanho, o melhor animal, né? O melhor do seu rebanho. Eles pegavam e fingiam e faziam vista grossa. Pegavam o mais velho, o que estava morrendo, o aleijado. Para quê? Para oferecer. Já que vai morrer mesmo, vai matar mesmo, então vamos fazer um sacrifício. Aí desculpe a palavra, mas esse sacrifício meia boca, é um sacrifício que Deus não recebe. Como podemos aplicar isso nos dias de hoje? Se você faz um sacrifício, não é promessa, não é pagamento de promessa, nós estamos falando de sacrifício que eu falo, é algo para Deus e você faz mal feito, é melhor que você não faça. Porque vai ter peso. É como se ele estivesse falando para você assim, eis que canseira. Você imagina Deus falar assim, estou cansado de olhar para esse povo, rapaz. Estou explicando para eles o tempo todo e eles estão continuando oferecendo um animal aleijado e coxo. Você acha que eu vou receber essa oferta? Não. Então ele está dizendo para nós hoje a mesma coisa. Gente, quer fazer para Deus, vamos fazer bem feito. Não é, o bem feito não é você querer fazer mais do que o outro, é você fazer o máximo que você puder dar. É o máximo que você pode fazer. Como é que é isso? Você prestar mais atenção à sua volta. As pessoas, para você ajudar. Não tenho dinheiro. Oração, direcionamento. Você ajudar em oração tem muito mais valor do que dinheiro, sabia disso? Claro que você não vai deixar o irmão passando fome, vai dar a paz do Senhor, né? A Bíblia diz, se você está vendo ele cair morrendo de fome, paz do Senhor e vai embora, não é assim também, aí é extremo, ok? Mas a oração tem um poder muito grande, e às vezes a pessoa está precisando nem de dinheiro, ele está comendo, mas ele precisa de uma oração, e nós passamos vista grossa e não conseguimos ver. Então a gente está buscando um caminho, mas está buscando um caminho não muito certo, a gente está buscando um caminho como a entrega de um animal coxo. Então a gente tem que abrir os olhos, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui estudando,
Eu estou aprendendo, vocês estão aprendendo, ninguém nunca vai saber tudo, nós estamos aprendendo junto. Então isso aqui cabe para mim fazer também, claro. Eu sou devedor nessa parte? Sou também. Mas esse texto aí também tem gente que pega ele para ganhar uma grana, né? Porque, não, você vem aqui dar esse pouquinho, Deus não quer esse pouquinho. Usa isso. Você tem o melhor, não é? Usa. Porque Malaquias fala muito sobre... É Malaquias 3:10, né? Quando fala do dízimo, né? Aí, roubais aonde? Me roubais? Na minha casa e tal. Aí você vê um texto desse e fala assim, não, isso aí está falando de oferta. Mas porque Deus está ligando o sacrifício dele. Porque na verdade, você vê que há uma controvérsia não, há um erro grave, dizendo que o livro de Malaquias, ele fala só de dinheiro, de dízimo, de demônio, migrador, devorador, que nem é demônio, é gafanhoto. Nem é demônio, não existe demônio, migrador e devorador. Então o que acontece? Se você pegar Malaquias, sabe qual é o tema do livro de Malaquias? Sacralidade da família. O livro de Malaquias está falando da família. Tem nada a ver com nada a ver com dízimo. As pessoas pegaram para usar para o dízimo. Aí todas as igrejas, todo mundo pegou. Aí ficou para isso. Se você for ler Malaquias, ele não está falando. O foco do livro de Malaquias é sacralidade da família. É você ver que as viúvas, os homens de Israel na época, eles estavam trocando suas mulheres, né, de 40 por 2 de 20. Eles faziam isso. O que eles fizeram? E pegando mulheres estranhas de outras nações. Então eles pegavam mulheres de outras nações mais novas, mais bonitas, porque se você parar para pensar, a mulher de Israel, mais idosa um pouco, com aquela roupagem toda, aí vai para a nação do lado, a mulher pelada, cheia de penduricalho, novinha. Aí Deus está chamando a atenção, porque Deus ouviu o choro das mulheres. E aí, se você for ler o livro de Malaquias, você vai ver o que Deus vai fazer com eles por causa disso. Deus falou: eu ouvi o choro das vossas mulheres. Largou a mulher da sua mocidade e foi procurar prostituta, outras mulheres. Então, o livro de Malaquias está falando sobre isso. Aí pegaram para o lado do dízimo porque foi conveniente, né? Tá? A gente pode tratar desse... Quando a gente for falar do dízimo, né, a gente vai tratar sobre isso, que o dízimo não é nada disso que é hoje, né? Então nós vamos tratar sobre isso. É interessante, nós vamos usar Malaquias, porque o dízimo é muito interessante, porque não é nada disso que é hoje, ok? Só por aqui mesmo, para a gente não entrar numa polêmica nesse estudo que não tem nada a ver. Olha, alguns versos as pessoas usam para credibilizar a maldição hereditária, né? Tá aí, maldição hereditária existe. Êxodo 25 é o top. É esse Deuteronômio 5. Eu anotei no meu caderno. Êxodo 20, vamos lá. Eles vão logo de cara nesse aqui, quem acredita em maldição hereditária. Todo mundo. Só que se você prestar atenção, ele não lê o resto do verso. Não, só lê aquele lá, que é a maldição. Você vai ver que eles não leem Êxodo 20. Eu também não li. Aqui é os 10 mandamentos sendo entregues lá no Monte Sinai, ok? Então vamos lá, mas nós vamos ler os 10 mandamentos. 5. Né? Aqui é interessante, né? Eu não sei como é que alguns adoradores de imagem e na Bíblia deles tem isso aqui, ok? Não sei como é que não consegue entender isso aqui, mas deixa o 4 para lá. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles... Eles não leem esse final do verso. Todo mundo que prega maldição hereditária, se você vê, ele está lá pregando, ou ensinando, aí como a pessoa não conhece o verso, ou então não está acompanhando na Bíblia, ou então não é todo mundo que está acompanhando, o que ele faz? Não te curvarás a ele, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Aí você vai, faltou alguma coisa. Daqueles que me aborrecem. Ele está visitando a 3ª e a 4ª geração de quem? Estão fazendo o quê? Daqueles que me aborrecem. Aí nós vamos completar o verso. Depois, mais na frente, Bíblia explica a Bíblia. Se você for em Deuteronômio, capítulo 5, Deuteronômio 5, aqui, acho que ele está aqui do lado. Aqui. Também era revisão, eles estavam repassando os 10 mandamentos, ok? Aí ele fala,
Deuteronômio 5, naquele tempo disse o Senhor, temente, semelhança de água. Cadê? Não visitarei, notificarei, só não sei o verso ainda. Curvará aqui. Vamos lá. Não te curvarás, é a mesma coisa, ó. A elas já servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então você vê que repetiu a mesma coisa, porque aqui está repetindo os mandamentos. Agora nós vamos ver outros profetas falando a mesma coisa, em um contexto diferente, que eles usam também porque não tem o me aborrece. Ok? Aí eles confirmam a Bíblia com a Bíblia, porque o outro não tem. Aí eles dão muita ênfase nos outros que não tem o me aborrece. Mas por que não tem os que me aborrecem? Vamos lá, você vai saber agora. O 34:7. Deuteronômio 34:7. Que Êxodo 34:7. Deixa eu pegar errado aqui, não. 34:7 mesmo. Êxodo. Eu vou escutar bem que não bateu. Vamos lá. Então veja. Aqui é o seguinte: Moisés faz novas tábuas. Aí sabe aquele episódio do bezerro de ouro, né? Que ele foi e quebrou as tábuas, aquela coisa toda. Então ele fez novas tábuas, aí ele está trazendo de novo. Aí o que ele faz? O Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Aí parecendo que ele estava vendo, né? Deus não. Estava na nuvem, ok? E mesmo que se ele viu dentro da nuvem, quando ele ficou 40 dias e 40 noites, ele viu Jesus em manifestação de teofania, ok? Manifestação de Jesus no Antigo Testamento é uma teofania. Nós vamos estudar disso aí também, ok? Só para começar a aguçar vocês para ligar. Deus nunca foi visto por ninguém, ok? Vamos lá. Cadê onde estamos? Aqui. Vamos para o 6. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová ao Senhor. Essa versão aqui, esse Jeová, ele atrapalha um pouco aqui. Eu não gosto muito não. Mas, igual eu te falei, essa aqui é a melhorzinha que eu tenho. Que está menos fora, ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a Almeida corrigida, ok? É porque ela é mais antiga um pouco do que essas que a gente tem hoje aí. Então, é por isso que ela é melhor um pouquinho, que a nova já perdeu um pouco a questão aí de algumas coisas, ok? Então, o que guarda a beneficência e melhor, vamos lá, de novo, devagar, calma. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou Jeová ao Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Veja que não falou dos que me aborrecem. Mas se você voltar, ele falou que o culpado não tem por inocente. Mas eles usam esse para fazer a jogada dos versos e para dizer, que não falou. Mas quem falou aqui? Foi Deus? Quem está falando isso aqui? Moisés. Então veja que lá foi Deus trazendo as palavras, Deus professando os 10 mandamentos. Aqui Moisés está pedindo então para Deus não consumir, não matar o povo, está orando pelo povo, intercedendo nas novas tábuas, que aí chega naquele momento que ele esmiuça o bezerro, aí a tribo de Levi mata todos que estavam na bagunça ali, e a tribo de Levi passa a ser tribo sacerdotal. Mas veja, Moisés aqui está falando. Então Moisés está falando o quê? Ele citou o mandamento, só que ele não acrescentou aqui daqueles que me aborrecem. Porque um pouquinho antes ele disse que o culpado não tem por inocente. Só que aí quem prega isso na sutileza, lembra o que Satanás fez com Jesus? Na sutileza ele vai embutindo. Se você não conhecer a Bíblia, ele fala para você e você vai acreditando, até ele montar o esquema todinho da doutrina que ele quer. Vamos lá. Mais um pouco. Números 14, 18. Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande é beneficência. A mesma coisa. Que perdoa a iniquidade e a transgressão. Que ao culpado não tem por inocente. E visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Não tem, de novo, mas quem está falando? Moisés intercede pelo povo. Não é Deus que está falando.
Moisés está pedindo para Deus não consumir o povo. Vamos lá. Então eu não posso usar esse verso, eu tenho que ir lá nos 10 mandamentos. Êxodo 20, né, capítulo 20, verso 5 e Deuteronômio também, capítulo 5. Ok? Se eu não usar esses ali, que lá é os mandamentos, e usar isso aqui, eu estou errado. Eu estou induzindo o povo a acreditar na doutrina. Então vamos lá. Mas eu quero que vocês prestem atenção também num detalhe. Você vê que ele está falando que visita a terceira e quarta geração, né? Vamos lá. Que nós lemos, né, Deuteronômio 5:9. Mas Jeremias explica esses textos. Espera aí que nós vamos voltar em Êxodo 20. Jeremias 32. Jeremias 32. Jeremias 32. Vê se eu resumo aqui um pouco. Deixa eu ver aqui. Então, 18 a 19, não tem jeito, só tem 2 mesmo. Vamos lá. Tu usas de benignidade com milhares e tornas a maldade dos pais ao seio dos filhos depois deles. Tu és o grande e poderoso Deus cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Ó, veja que Jeremias já aprofundou mais, ele já te deu uma dica já, né? Ele já começou a ligar outros textos. Ele está te dizendo o seguinte, ele está dizendo que sim, Deus vai visitar, mas sobre aqueles que aborrecem lá atrás no mandamento, e cada um vai dar conta de si, pelo bem feito ou pelo mal feito que fez, segundo o fruto das suas obras. Ele vai visitar, sim, o pai, os filhos dos filhos, sim. Calma aí. Tá parecendo que eu estou pregando a maldição hereditária ainda. Ok? Por quê? Os textos é desse tipo aí mesmo. É esse daí mesmo. Deuteronômio 24:16, nós já lemos ele aqui em cima. Vamos ler não. Então o que acontece? Vamos voltar em Êxodo 20. Êxodo 20, lá nos mandamentos. 5. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Prestou atenção? Milhares, ficou, né? 1000. Vamos botar outra versão. Aí ele vem e fala assim: faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então veja, o que Deus está fazendo? É uma hipérbole, né? Quem é professor de português aí? Uma linguagem que você está fazendo uma comparação. É hipérbole mesmo? Fala? Tá, exatamente. Então ele está exagerando aqui. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma comparação. Ele está fazendo uma comparação de que Deus, ele é longânimo, misericordioso, bondoso, justo e juiz. O que ele está fazendo? Ele está fazendo uma comparação. Se eu visito a iniquidade até a terceira e quarta geração, muito mais ainda, eu visito 1000 geração daqueles que me obedecem. Então ele está fazendo uma jogada. Por que ele está fazendo essa jogada? Porque é para mostrar que ele é grande, ele quer que todos se salvem. Então ele está muito mais preocupado em salvar, em levar adiante a misericórdia, levar adiante as bênçãos. Então ele fez essa relação. Isso aqui é como lá quando ele fala do sangue dele. Lembra quando eu falei? Ele estava junto com os discípulos, ele falou que quem não comer da minha carne e não beber o meu sangue, ele está fazendo também uma comparação, ele está fazendo uma figura de linguagem. Por acaso ele estava mandando você comer a carne dele, você era canibal, você mandando beber o sangue dele? Não, ele estava querendo que você raciocinasse, né, e trouxesse para aquele momento tudo que ele vinha falando lá atrás, que ele era o pão, que ele era o corpo, que ele era a carne, e que ele era o sangue. Quem beber dessa bebida espiritual jamais terá sede. Aí ele compara sangue e compara água. Então ele queria que o povo ligasse naquele momento, mas não tinha como eles ligar. Então ficou parecendo o seguinte: Jesus cara, ele está chamando para comer a carne dele, canibal. Então essas figuras, Jesus usava muito isso, tá? E Deus o tempo todo está fazendo isso. Então se você olhar, nós vamos caminhar. Eu só abrir seus olhos para esse ponto, porque você vê que Deus está falando assim. É como se, quem lembra daquela frase fala assim: quantas vezes devo perdoar, né? Faz a pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar? Ele fala 70 vezes 7. Aí você, 70 vezes 7 dá
490. Então eu tenho que perdoar só 490 vezes? Não, é porque ele jogou os 490. Aí você tem que entender, quando nós formos estudar os tempos determinados, 490 é um tempo de trabalho. Aí 490 vezes, tantas vezes, dá todo o plano, todo o tempo de trabalho na Terra. Ou seja, o que ele queria dizer? Que você tem que perdoar o quanto for necessário, o tempo todo, sempre. Mas se você ficar só naquilo ali, 70 vezes 7, então eu só posso perdoar 490. A minha cota está acabando, deixa eu marcar aqui, quando eu chegar em 500 eu vou matar o primeiro, porque eu não vou perdoar mais ninguém. Não era isso que ele quis dizer, ele quis dizer que quando for necessário você tem que perdoar. Então vamos lá, eu só abri os seus olhos porque nós vamos completar isso aqui, ok?